Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3. Você também que está em casa, se possível, abra a sua Bíblia em João, capítulo 3. Medite com nós nesta manhã. Aleluia. Deus seja louvado por mais um culto, mais uma manhã onde Ele nos concede de estarmos na sua presença, né, irmãos? João capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Somente até aqui os irmãos poderem sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dar um tema a esta mensagem nesta manhã, para que nós tenhamos uma melhor compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. E o tema é em busca do novo nascimento. Amém? Em busca do novo nascimento. Irmãos, esta mensagem que o Senhor colocou ao meu coração, o Senhor falava ao meu coração fortemente durante essa semana, que essa mensagem ela vem para fazer com que nós não venhamos cair num comodismo. No que sentido? Irmãos, nós não podemos cair no comodismo de só porque estarmos em uma igreja, nós já somos salvos. Nós não podemos cair no comodismo de que só porque estamos recebendo milagres, já somos salvos. E por último, nós não também podemos cair no comodismo só porque alguns de nós, muitas das vezes, estamos sendo usados pelo Senhor. Ou seja, irmãos, estar na igreja, frequentar os cultos, isso não é sinônimo de salvação. Só isso não é. Receber curas, receber milagres, receber providências de Deus, isso também não é sinônimo de salvação. É importante, mas não é só isso. E por último também, nós que pregamos, aqueles que cantam, aqueles que tocam, aqueles que lideram, aqueles que fazem algo importante na obra do Senhor, nós não podemos também cair no comodismo de que porque estamos sendo usados pelo Senhor, não é também sinônimo de salvação. E é exatamente isso que Jesus disse, irmãos, em outras palavras, para um príncipe dos judeus, para um doutor, um teólogo da época, um homem frequentador nato de sinagoga, um homem frequentador nato do templo, um ensinador, um instruidor da lei. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele fazia muitos milagres. Jesus curava paralíticos, irmãos, e ainda cura. Jesus multiplicava pães e peixes e ainda multiplica o nosso salário. Você já passou por aquele momento quando você pega o salário e diz assim: não vai dar esse mês, daqui a pouco ainda sobra. É a multiplicação. Jesus ainda faz milagres. Jesus curou paralíticos naquela época, ressuscitou mortos. Jesus libertou pessoas endemoniadas. Jesus, irmãos, fez maravilhas naquela época, a tal ponto de um doutor da lei, um fariseu, ficar impressionado. Nicodemos, irmãos, ele ficou tão impressionado com os sinais que Jesus estava fazendo, que ele chegou à conclusão: nem Moisés, nenhum dos profetas, nenhum de nós que estamos aqui no Sinédrio, ninguém nunca fez os sinais que esse homem está fazendo. Eu tenho que ir ter com ele, eu tenho que ir ver ele, eu tenho que ir até o encontro dele. Mas, irmãos, Nicodemos era um líder religioso da sua época.
era um doutor da lei, era um membro do Sinédrio. Ele fazia parte da seita dos fariseus, a qual implacavelmente perseguia Jesus. Então, irmãos, se Nicodemos fosse ter com Jesus durante o dia, ele estaria colocando a sua cadeira no Sinédrio a xeque. Ele não poderia ir ter com Jesus, sendo que os fariseus ficassem sabendo, ele não poderia. Então ele marcou um horário da noite e ele foi ter com Jesus. E, irmãos, não importa o horário, não importa como eu me encontro, como você se encontra, aquele que vai até o encontro de Jesus, irmãos, nunca mais será o mesmo. Todos que encontraram com Jesus tiveram suas vidas transformadas. A Bíblia diz que Zaqueu, a primeiro passo, ele queria só ver Jesus. Ele não queria receber Jesus. Ele não queria ter um encontro com Jesus. A Bíblia é clara em dizer que ele só queria ver Jesus. Mas quando ele conheceu Jesus de perto, quando ele teve um encontro com Jesus, irmãos, ele mudou de vida. Ele disse: olha, até a metade dos meus bens eu vou repartir com os pobres. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Sabe por quê? O homem, quando tem um encontro com Jesus, irmãos, ele muda. Se ele bebe cachaça, ele larga a cachaça. Se ele usa droga, ele larga a droga. Se ele adultera, ele larga o adultério. Se ele faz coisa errada, ele larga as coisas erradas. Sabe por quê? Porque o encontro com Jesus, irmãos, é tão impactante que muda as nossas vidas. Saulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a Bíblia diz que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, contra a igreja. Saulo, irmãos, era um perseguidor nato da igreja. Saulo prendia cristão, Saulo ameaçava cristão, Saulo fazia com que os cristãos blasfemassem. Saulo, irmãos, era um perseguidor a tal ponto de nenhum dos apóstolos ter coragem de pregar para ele. Mas, irmãos, quando nós não temos coragem de fazer alguma coisa, o nosso Deus tem. É só nós orarmos, é só nós clamarmos. E a Bíblia diz, irmãos, que esse Saulo que está indo para Damasco para prender crente, ele agora vai ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e agora ele não vai mais prender crente, agora ele não vai mais perseguir crente, agora ele vai ser um perseguido também. Não há possibilidade, irmãos, de termos um encontro com Jesus e ficarmos da mesma forma. Se eu ainda estou da mesma forma de quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei só o apelo, eu não aceitei Jesus. Porque quando eu aceito Jesus, a minha vida muda, irmãos. Quando eu aceito Jesus, as minhas ideias mudam, os meus conceitos mudam. O nosso amado presbítero André estava falando aqui nessa manhã, e meu coração se alegrava, porque, irmãos, você vê Jesus chamando um homem chamado Simão, o Zelote. Ele fazia parte de um partido extremista da época de Jesus. E quando esse homem chamado Simão teve um encontro com Jesus, ele deixou o seu partido para lá. Porque quem aceita Jesus não tem mais partido. Quem aceita Jesus, irmãos, é cidadão do céu. E no céu não tem política. Céu tem, irmãos, um justo juiz que governa com justiça. Então Nicodemos, ele foi ter com Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que o que chamou a atenção de Nicodemos foram os sinais, foram os milagres. Irmãos, a igreja, ela não é sustentada por milagres. A igreja não pode basear a sua estrutura, a sua firmeza em Cristo nos milagres. Mas a igreja precisa de milagres. Nós precisamos, irmãos, ver os paralíticos andar. Nós precisamos ver o cego enxergar, o mudo a falar, o surdo a ouvir. Nós precisamos ver os mortos ressuscitarem. Mas, irmãos, nós não podemos a tal ponto de basear nossa fé totalmente nos milagres. Os milagres, irmãos, são sinais. Nicodemos, ele estava impressionado. E ele foi ter com Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres. Porque, irmãos, a igreja precisa entender no geral que os milagres, irmãos, são iscas para atrair as almas. Jesus usou iscas para atrair muitas almas naquela época. Mas quando essas almas iam até Jesus, ele pregava o evangelho, ele anunciava a doutrina, ele falava do reino de Deus, ele falava as verdades contidas na palavra de Deus. E não foi diferente com Nicodemos. Nicodemos, quando foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele ficou impressionado com os sinais. Foram os sinais que levaram Nicodemos até Jesus, e talvez foram os sinais que trouxeram você aqui também.
Talvez você que está na tua casa foram os sinais que levaram você também até Jesus. Mas não pare nos sinais. Deus tem muito mais para mim e para você. Olha, irmãos. Jesus vai dizer para Nicodemos. Jesus, ele deixa de lado o assunto dos sinais. Ele poderia ficar ali falando com Nicodemos, irmãos, muito tempo sobre sinais. Mas os sinais, irmãos, são importantes, mas não são o mais importante. Jesus nos ensina aqui que o mais importante, irmãos, é ter um encontro verdadeiro com Ele. O mais importante, irmãos, é nascer de novo. Em busca do novo nascimento. Por que em busca? Porque, irmãos, ninguém nasce de novo quando acaba de aceitar Jesus. O novo nascimento é um processo. É igual ao nascimento de uma criança. É um processo. Para uma mulher ter uma gravidez saudável, existe ali algumas regras que ela vai ter que observar. Senão a criança morre no parto ou morre antes. Quando a criança nasce, o pai e a mãe têm que ter alguns cuidados naquele nascimento ali, para que a criança não morra também. A salvação é da mesma forma, irmãos. Para que o novo nascimento, irmãos, aconteça na nossa vida, nós temos que estar sendo bem alimentados com o quê? Com a palavra, irmãos. A palavra. Com a palavra. No momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, irmãos, é apenas um passo. Isso é só o começo. Por isso que você percebe que no decorrer da sua caminhada, você ainda comete alguns erros do passado. Mas no decorrer da caminhada também você acaba deixando um monte. Por quê? É o processo do novo nascimento. É o processo da santificação que o Espírito Santo vai fazendo na sua e na minha vida. Tem coisas que você fazia no passado que você já não faz mais hoje. Tem coisas que você pensava, que você falava, que você assistia. Tem lugares que você ia, que hoje você não tem mais vontade de ir. É o processo do novo nascimento. E o Espírito Santo está gerando o novo nascimento dentro de você. Jesus disse para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que interessante, Jesus falou, não pode ver o reino de Deus, ver. Por quê? Porque como já foi falado aqui pelo nosso amado presbítero André, você sabe quem é que fica envolvido com partidos? Você sabe quem é que fica envolvido com as coisas aqui dessa vida? Você sabe quem é que fica com inimizade, com contenda? Quem ainda não está vendo o reino de Deus, ou seja, não nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, essas coisas não preenchem você. Quando você nasce de novo, essas coisas não fazem sentido para você. Quando você nasce de novo, o que você vai fazer? Você vai apenas orar. Porque Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 2, que nós temos que apenas interceder pelas autoridades. Nós não podemos ficar falando mal das autoridades. Nós não podemos ficar fazendo piada com as autoridades. Quem nasce de novo, irmãos, entende que tem que interceder. Porque a Bíblia nos chama, nós que nascemos de novo, de sacerdotes. E a função maior do sacerdote na Bíblia é interceder. Você acha que Jesus faria piada com o nosso presidente? Ele nunca fez com César. Você acha que Jesus faria piada com as coisas que estão acontecendo na pandemia? Aquelas épocas também haviam também, irmãos, suas pandemias da época. Olha, irmãos, Nicodemos, quem olhasse para ele diria assim, esse homem está salvo. Esse homem está salvo. A salvação desse homem está garantida. Membro do Sinédrio, doutor da lei, príncipe dos judeus, não perde um culto na sinagoga, não perde um culto no templo. É uma autoridade religiosa. É exemplo para aqueles da sua religião. Mas Jesus, irmãos, ele não vê o exterior, ele vê o interior, irmãos. O exterior, irmãos, de Nicodemos estava salvo. Mas as nossas aparências, irmãos, não conseguem confundir Jesus, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós deixamos aquilo que nós fazemos ser mais importante do que aquilo que somos. No Evangelho, irmãos, o ser é mais importante do que o fazer. Porque muitas das vezes eu fazer, a minha motivação é outra. Não é agradar a Deus, é para o pastor ver, é para as pessoas verem, é para mim angariar, para mim elogios.
Mas o evangelho, irmão, Jesus nos ensina que o mais importante, é lógico, é fazer também, mas o mais importante é ser. Nicodemos fazia tudo isso, mas ainda não era salvo, irmãos. Aí Nicodemos, ele fica confuso, porque na cabeça dele, ele já era salvo. Mas eu conheço os 10 mandamentos, eu conheço todos os preceitos da lei. Eu não perco um culto na sinagoga, eu não perco um sacrifício no templo. Eu sou príncipe dos judeus, eu sou membro do Sinédrio. As pessoas me veem como referência aqui em Israel. Como assim? Porventura, o homem pode ser colocado no ventre da sua mãe e nascer novamente? Como que é isso? Aí Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Porque, irmãos, o novo nascimento não passa pela mão dos mestres. O novo nascimento, irmãos, vem do alto. Foi louvado nessa manhã aqui, água viva, o Espírito Santo. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Irmãos, o primeiro passo para nascer de novo é aceitar Jesus. E esse passo nós já fizemos. Jesus vai explicar para Nicodemos aqui nesse texto que não bastava para Nicodemos ser membro ali da seita judaica. E não bastava para Nicodemos fazer parte do templo, fazer parte da sinagoga, ser um doutor da lei. Porque Jesus nos ensina, irmãos, na sua palavra, que muitas pessoas que estavam ao encontro dele, onde ele estava, haviam multidões ao redor de Jesus. Mas chegou um momento dessa situação onde pessoas estavam em volta de Jesus, que você olhava e dizia assim: nossa, eles aceitaram Jesus, nossa, eles nasceram de novo, nossa, eles querem Jesus. Mas Jesus vai dizer para eles: vocês estão me buscando por causa do pão que comestes e vos saciastes. Interesse, irmãos. Infelizmente muitos, irmãos, estão ao redor de Jesus por interesse. Confronta o pecado dele para você ver, ele logo se levanta contra. Fala que aquilo que ele acredita, que aquilo que ele defende está errado, à luz da palavra, para você ver, ele não aceita, porque ele só quer o pão. Certa feita Jesus também disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, tem muitas pessoas que estão no culto, mas o coração ficou dormindo em casa, não consegue adorar, não consegue sentir a presença, não consegue se prostrar diante da adoração a Deus. Por quê? Porque o coração ficou em casa, não veio para o culto. Nicodemos começa a se espantar. Como pode ser isso? Aí Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, se vos falei de coisas terrestres e não cresces, imagina se eu falar das celestiais. O novo nascimento é celestial, irmãos. Não é a religião que produz o novo nascimento em você. Não são as tradições, os dogmas da tua família que produzem o nascimento em você. Não é a reencarnação, que nem existe, que produz o nascimento, o novo nascimento em você. Quem produz o novo nascimento, irmãos, é o Espírito Santo. Jesus vai dizer: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu irmão, o Espírito Santo está aqui nessa manhã. O Espírito Santo está aí na tua casa, você que está nos ouvindo, para produzir naqueles que ainda não nasceram de novo o novo nascimento. Porque você não pode perder o céu, você não pode ficar de fora do reino de Deus. Aí, irmãos, Nicodemos, irmãos, pregava na sua época, ensinava, instruía ali os sacrifícios, era um obreiro, irmãos. Aí Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Que muitas das vezes, irmãos, nós valorizamos mais a reputação da pessoa do que o caráter. Olha a reputação dela: prega, expulsa demônio, profetiza, faz maravilhas.
mas em casa não respeita os filhos, não respeita a esposa. Rouba o patrão, na hora de trabalhar vai dormir no banheiro. Não respeita o pastor, não perdoa, não pede perdão, se ira por qualquer motivo no trânsito. Esse é o caráter dele, mas nós valorizamos a reputação. Nossa, olha como ele canta, olha como ele prega, olha como ele toca, olha como ele lidera. Nossa, olha como ele faz o bem. Não, irmãos, isso é importante, mas Jesus está olhando para dentro de nós nessa manhã e querendo produzir em nós o novo nascimento naqueles que ainda não nasceram de novo. É muito bom, irmãos, profetizar. É tremendo expulsar demônio. É maravilhoso fazer sinais e prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Mas nós não podemos nos acomodar nisso. Isso é uma mensagem de reflexão, irmãos. Não é uma mensagem para atacar ninguém. É uma mensagem de reflexão. Eu sei que aqui, irmãos, tem pessoas que nasceram de novo. Tem pessoas que tiveram encontro com Jesus. O seu caráter prova isso. Mas que nós não venhamos nos acomodar no fato de, não, eu já fui no culto no domingo, agora o resto do domingo está ali para me fazer o que eu quiser, assistir o que eu quiser, falar o que eu quiser, ir onde eu quiser. Não, eu já fui lá, já cumpri. Não é isso, irmãos. O culto continua quando eu sair daqui desse portão. O culto continua dentro do meu carro no trânsito. O culto continua amanhã no meu trabalho. O culto continua amanhã na escola. O culto continua quando eu chegar dentro da minha casa. O interessante aqui, irmãos, é que essas pessoas que Jesus vai repreender no dia do juízo, diante dos homens, essas pessoas eram bem vistas. Diante dos homens, essas pessoas eram referências. Mas Jesus não conhecia nenhuma delas. Ou seja, irmãos, ser usado por Deus não é sinônimo de salvação, não. Quem está em pecado, irmãos, pode pregar também. E Deus opera, porque o poder está na palavra. Quem está em pecado pode louvar, o céu desce, por causa do compromisso que ele tem com a igreja. A Bíblia diz, irmãos, que a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas Jesus não estava falando da porta da igreja e o caminho para vir para a igreja. É a porta do céu e o caminho para ir para o céu. É apertado, irmãos, é estreito. Essa mensagem, irmãos, a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Você corta e é cortado. Essa palavra primeiramente é para mim, que preciso melhorar com a minha esposa, preciso melhorar com o meu filho, preciso melhorar com o meu pastor, preciso melhorar com os meus irmãos, preciso melhorar no trabalho, na escola, preciso melhorar com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família. Porque, irmãos, o que adianta, irmãos? Todo domingo aqui, toda terça-feira aqui, toda quinta-feira aqui, não perdi um retiro, não perdi um congresso, envolvido em todos os departamentos, e ouvi de Jesus naquele dia: apartai-vos de mim. Terceiro e último, irmãos. Primeiro, não nos acomodemos, irmãos, em apenas estar dentro da igreja. Segundo, não nos acomodemos pelo fato de estarmos fazendo algo para Deus, pelo fato de estarmos sendo usados por Deus, não nos acomodemos nisso. E terceiro, não nos acomodemos também, irmãos, com os milagres. Porque milagre também, irmãos, não é sinônimo de salvação. E aqui eu termino. Olha que interessantíssimo. Lá em Mateus, capítulo 11. Lá no capítulo 11. Se não me falha a memória, no versículo 20 em diante. Jesus, ele começa a jogar na cara, irmãos. Jesus aqui está jogando na cara mesmo. Mas da forma dele, santa, pura, sem ira, sem ódio, sem mágoa. Jesus está jogando na cara, irmãos, do povo de 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus está jogando na cara deles e dizendo para eles: olha, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E quando a Bíblia, irmãos, menciona ai, é porque é ai mesmo.
Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se eu tivesse feito os sinais que eu fiz no meio de vocês, lá diante daquele povo de Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Aí depois Jesus vai dizer: ai de ti, Cafarnaum. Porque se eu tivesse operado o que eu operei aqui, lá para o povo de Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Ou seja, o que Jesus estava dizendo: eu fiz milagre para vocês, mas o milagre era para atrair vocês a mim, o milagre era para atrair vocês ao novo nascimento, mas vocês quiseram ficar só no campo do milagre. Vocês receberam a porta de emprego e sumiram, vocês receberam a cura e abandonaram, vocês receberam o milagre e desistiram. Mas ai de ti. Em Betsaida, em Corazim, em Cafarnaum, Jesus curou paralítico, Jesus libertou endemoniado, Jesus multiplicou pão e peixe, Jesus ressuscitou morto, Jesus curou cego, surdo, mudo, Jesus fez maravilhas. Mas irmãos, essas pessoas que receberam milagres, todas elas vão estar no dia do juízo, irmãos. Era aleijado, passou a andar, que tremendo, mas vai para o inferno. Era cego, passou a enxergar, que tremendo, mas vai para o inferno. Estava desempregado, na pior, voltou a trabalhar, construiu um patrimônio maravilhoso, invejável ao mundo aí fora, mas vai para o inferno, porque só quis ficar no campo do milagre. Irmãos, milagre é bom, irmãos. Eu preciso de um. Você precisa também, eu tenho certeza. Mas não nos acomodemos. Ah, Jesus me abriu uma porta, é porque eu e ele estamos assim, lado a lado. Ah, Jesus me curou, nossa, é porque eu e ele estamos assim. Não, irmãos, isso aí ele faz, é um favor, é a graça, não é merecimento. Jesus não faz nada, irmão, por merecimento para alguém, é a graça dele. Ele é bom, irmãos, ele é bom, ele não consegue te negar algo, a não ser algo que vai fazer mal para você, que até nisso ele é bom. Nascer de novo, irmãos. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, irmãos, ele ficou impactado com essa mensagem. Ele ficou maravilhado. A vida dele mudou, irmãos. A vida dele mudou, ele teve um encontro com Jesus. Ah, é, Senhor, eu pensava que ser do sinédrio já era o suficiente. Eu pensava que frequentar a sinagoga já era o suficiente. Eu pensava que fazer o sacrifício no templo já era o suficiente. Eu pensava que eu ser um doutor da lei já era o suficiente. Aquela mensagem mexeu com ele, irmãos. Mexeu com a estrutura dele. Ele não conseguiu ser mais o mesmo lá no sinédrio. Tanto é que quando foram condenar Jesus, irmãos, ele não conseguiu dar o aval dele, porque mexeu com ele, irmãos. Nicodemos, irmãos, ele foi para a igreja. É como se ele tivesse ido para a igreja de um jeito e ele voltou de outro. Eu tenho que mudar. Eu não posso pensar desse jeito, eu não posso falar desse jeito, eu não posso fazer desse jeito, eu não posso mais ver isso, eu não posso mais concordar com isso, porque eu tenho que nascer de novo. Eu quero o céu, eu não quero só os milagres. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, que lá em João capítulo 7, olha o processo do novo nascimento na vida de Nicodemos. Lá em João capítulo 7, estavam ali reunidos o sinédrio para condenar Jesus. Nicodemos se levantou e disse: espera aí, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir ele e ter conhecimento do que ele faz? Olha, irmãos, dando a cara para bater por Jesus. Irmãos, tem crente que defende o Lula, que defende o Bolsonaro, irmão, mas se ele está numa rodinha e começam a falar mal da igreja, ele não tem coragem de defender o pastor dele. Nicodemos, irmãos, ele está no processo do novo nascimento. Ele falou: opa, não, como assim vamos condenar ele sem ter conhecimento do que ele está fazendo? É como se Nicodemos estivesse assim: vocês estão condenando ele porque vocês não conhecem ele. Vocês estão querendo matar ele porque vocês não conhecem ele. Eu tive um encontro com ele. Vocês não sabem o que ele falou para mim. Vocês não sabem as revelações que ele trouxe para a minha vida. É como se Nicodemos estivesse dizendo isso, irmãos. Aí depois lá na frente, irmãos, quando Jesus é crucificado e morto, irmãos, nem os discípulos de Jesus tiveram a coragem de ir até Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Só para você entender, imagina uma pessoa procurada internacionalmente e você se filia a essa pessoa. Você não tem coragem.
Você vai passar a ser cúmplice. Você pode ser até presa. Foi o que Nicodemos fez, junto com José de Arimateia. Aquele, irmãos, que se aproximasse de Jesus no momento ali da crucificação, irmãos, corria o risco de ser crucificado também. Mas Nicodemos, irmãos, o processo do novo nascimento começou na vida dele, na conversa que ele teve com Jesus em João 3. E ele vai até Pilatos, junto com José de Arimateia, e fala: Pilatos, dá o corpo, nós queremos o corpo. Nós queremos o corpo. A Bíblia não diz isso, mas eu creio, irmãos, que depois daqui, tchau Nicodemos do Sinédrio, tchau Nicodemos do farisaísmo, tchau Nicodemos da religião judaica, porque a religião judaica não ia permitir ele lá, irmãos. Mas, irmãos, a melhor coisa é ser aceito no céu. Foi louvado aqui que você é precioso. Talvez na tua casa, na tua parentela, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade, você não é precioso. Mas o irmão usado pelo Espírito Santo aqui diz que você é precioso aos olhos do Pai. Nicodemos, irmãos, não era mais bem visto na religião judaica por causa dessas atitudes dele. Mas o céu estava esperando ele de braços abertos. Em nome de Jesus, irmãos, o céu está nos esperando de braços abertos. Você não vai perder tua salvação. Você não vai se perder nesse mundo aí fora. Eu não vou me perder, eu não vou perder a salvação. Porque, irmãos, aquilo que há de vir virá e não tardará. É o nosso Senhor Jesus Cristo que vem nos buscar. Irmãos, o Brasil está em estado de putrefação. O mundo, irmãos, o mundo está podre, irmãos. Tudo hoje é normal. Irmãos, como diz um certo pregador, hoje é o poste que está fazendo xixi no cachorro. Hoje o certo é errado, o errado é certo. Mas, irmãos, permanecemos fiéis, como disse o presbítero André: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus vem nos tirar desse lugar, irmãos. Se coloque em pé, por favor. Os irmãos reparem que em nenhum momento eu disse que essa mensagem era para nos tirar do comodismo. Não. Essa mensagem é para não nos deixar entrar no comodismo. Porque eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui que nasceram de novo. Eu creio que tem pessoas em casa me ouvindo que nasceram de novo. Que nós nos mantemos assim, irmãos, em nome de Jesus. Que essa palavra venha despertar em você o desejo de vir mais para a igreja. O desejo de orar mais, de jejuar mais, de meditar mais na palavra, de santificar mais. Sábado nós temos aqui um relógio de oração, né, pastor? Das 6 da manhã às 18. Separe um horário, vem aqui orar. É aqui, né, pastor? Aqui mesmo, né? Vem orar pelo menos 1 hora. Ah, mas eu oro 5 minutos, não tem palavra. Não, você vai ver que no meio das outras brasas você vai ter também. Porque uma brasa sozinha ela esfria, no meio da fogueira ela esquenta mais. Deus vai operar, irmãos, no nosso meio. Pessoas estão chegando arrebentadas, destruídas, desiludidas. Mas aqui é um local de novo nascimento, irmão, porque o Espírito Santo está aqui. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, que essa mensagem que não é minha, é tua, Pai. Desperte-nos, ó Pai, para não nos embaraçarmos com as coisas desse mundo, Pai. Para nós permanecermos fiéis na tua presença, te buscando, orando, jejuando, meditando na tua palavra, vindo para os cultos, Pai, se santificando, sendo sal da terra e luz do mundo lá fora, Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus, se porventura tiver alguém aqui nessa manhã, Pai, se porventura tiver alguém em casa agora nos ouvindo, que esfriou, Pai, que desanimou, que se entristeceu, que largou a sua cruz, que jogou a toalha, Pai, que quer parar, renova ele agora em nome de Jesus, Pai. Renova ela agora em nome de Jesus, Pai. Toda frieza espiritual, Senhor, todo gelo espiritual, todo desânimo, toda preguiça, todo embaraço para nos tirar da tua presença, em nome de Jesus, joga por terra, Senhor. Senhor, eu te peço, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Este povo aqui ouviu a tua palavra, o povo que está em casa ouviu a tua palavra. Eu peço em nome de Jesus, vem com renovo, Senhor, vem com despertamento, vem com a restauração, vem com avivamento, Pai. É o que eu venho pedir, Senhor, e agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.